Lucas Gil, na tribuna. Bom dia, presidente, nobres colegas. Queria ocupar esse último grande expediente do ano para a gente poder fazer uma reflexão e também uma prestação de contas deste vereador nos últimos 10 meses, tendo em vista que assumi como vereador em fevereiro deste ano. Então, estamos nesse encerramento de ano completando esses 10 meses. Gostaria de dizer que esse ano foi um ano muito especial, um ano intenso, diversas atividades, e já entramos na Câmara de Vereadores, assumindo a vaga do vereador Ricardo Daneluz, que ora ocupa a Secretaria do Turismo, com uma missão muito importante, que é a missão, de ser o líder do governo aqui na Câmara de Vereadores. Fazendo, então, esta interlocução com os colegas vereadores, trazendo também os projetos de lei do Executivo, enfim, debatendo, fazendo esse elo de ligação que é muito importante entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Dizer que, ao longo do ano, foram mais de 100 projetos enviados do Executivo para esta casa, onde demanda uma preparação, demanda reuniões, enfim, uma série de discussões a respeito destes temas, dos projetos, que suscita, eventualmente, dúvidas dos vereadores, pode levar a protocolos de emendas, uma série de demandas que a gente pode encaminhar, até mesmo vistas. Então, tudo isso deve ser debatido amplamente com os colegas vereadores para posterior aprovação. Importante dizer que esses projetos são encaminhados à casa, passam, evidentemente, pelas comissões, e aqui eu quero enaltecer o trabalho de todos os colegas vereadores, mas de todos os assessores, de todos os servidores aqui da Câmara, que sempre, com muita maestria, nos auxiliam nesse importante trabalho legislativo. Queria comentar com os colegas aqui, então, fazer a nossa prestação de contas desses encaminhamentos dos projetos que encaminhamos aqui para a Câmara de Vereadores. Nestes 10 meses, então, encaminhei 8 projetos de leis. Aqui na tela nós temos ali como 2 sancionados, mas na última sessão nós já aprovamos mais 3 projetos, então temos já 5 projetos, falta a sanção do prefeito, mas gostaria de falar um pouco desses projetos encaminhados aqui. O primeiro, a Semana Municipal do Movimento Comunitário, não podia ser diferente. Eu que sou oriundo do movimento comunitário, reafirmo aqui o nosso compromisso com a união das associações de bairro, com as AMOBs, com os clubes de mães, mas e com esse ano completando 60 anos do movimento comunitário, da União das Associações de Bairro, conseguimos a aprovação, então, da Semana Municipal do Movimento Comunitário, tendo em vista enaltecer esse movimento, mostrar as atividades que são desempenhadas, e aqui cumprimentar a todos os presidentes de bairro, ao presidente da UAB, Valdir Walter, inclusive vamos dizer assim, pelo próprio livro que a UAB lançou este ano, que ressalta a história deste importante movimento que é case no Brasil. O movimento comunitário caxiense, ele acaba sendo um case para os outros movimentos comunitários do Brasil. Também aprovamos o Dia Municipal do Corretor de Imóveis, importante categoria que trabalha na cidade com a dignidade das pessoas, com os sonhos das pessoas, movimentando a economia de Caxias do Sul. Também o Dia Municipal do Maçom, dessa importante entidade que é filantrópica, filosófica, que temos muitos membros aqui na cidade. Então, juntamente com o vereador Bortola, também aprovamos o Dia Municipal do Maçom, comemorado no dia 20 de agosto. O Dia Municipal do Doador Voluntário de Sangue,
o Dia Municipal do Propagandista Farmacêutico, importante categoria que trabalha com medicamentos, com os médicos, com as farmácias. Protocolamos um importante projeto que é do controle de desperdício de água potável distribuída para uso. Então, esse vai vir à discussão aqui na casa, ainda não aportou, mas vai estar nas comissões. Então, sancionando estes projetos, né, mostramos e reafirmamos o nosso compromisso com a comunidade caxiense, e muitos outros virão, que estão, né, já principalmente na área do meio ambiente, onde vamos focar também a nossa atuação como legislador. Importante dizer que também trabalhamos numa das demandas das associações de bairro e do movimento comunitário, em conjunto com o Poder Executivo, que é a adoção das áreas públicas. Este é um projeto, vamos dizer assim, que ele permeia vamos dizer assim, o movimento comunitário, onde as associações de moradores podem vir a adotar estas áreas. Isso identifica o morador, identifica a associação com a sua comunidade e também faz com que todos os moradores acabam sendo vigilantes, acabam sendo cuidadores destas áreas públicas. A associação a qual eu represento, que é a Associação de Moradores do Bairro Exposição, que é aqui, o bairro aqui da Câmara de Vereadores, da Prefeitura, adotou a Praça Monteiro Lobato, que fica à frente da Maesa, né, vamos dizer assim, entre a Plácido de Castro e a Rua Santos Dumont. Isso faz com que os moradores se apropriem, né, vamos dizer assim, daquela área, mas com o intuito de zelar, de cuidar e tornar o espaço mais aprazível, né, ao uso também das famílias. Nós temos muitos moradores que utilizam aquela área, escola infantil que utiliza os brinquedos, e todos nós podemos, então, cuidar daquela área, não só na questão ambiental, mas também na questão dos equipamentos públicos que lá estão, como cancha de basquete, cancha de futebol, pracinha para os idosos, né, os equipamentos para os idosos, a Academia da Melhor Idade e também, vamos dizer, os brinquedos infantis ali, num importante espaço de confraternização. Nós frequentamos mensalmente a reunião, a assembleia das associações de bairro. E esse é um tema que a gente sempre leva presente aos moradores, para que a gente tenha sempre uma cidade mais bonita, uma cidade mais cuidada, né? Antigamente a gente dizia sempre, né, aquele ditado, povo culto, cidade limpa, né? Quando a comunidade está presente nos centros comunitários, mas também nas praças públicas, nos parques, a comunidade cuida, zela e deixa a cidade muito melhor. Também, na função de legislador, trabalhamos nas frentes parlamentares. Então, aqui como membro da Frente Parlamentar da Conectividade, Eletricidade e Abastecimento em Caxias do Sul. E também na Frente Parlamentar em defesa da implantação da Universidade Federal da região Nordeste do Estado do Rio Grande do Sul, a qual é presidida pela vereadora Rose. Membro da Frente Parlamentar de conscientização da defesa dos direitos dos autistas, né? Esta frente parlamentar que é muito atuante, liderada pela vereadora Tati, mas também com diversos vereadores, né, desta casa, né, e a qual realizou um evento, belíssimo evento, nesse último final de semana, né? Importante a gente dar voz, né, dar vez e enaltecer, né, toda a questão que envolve a defesa dos direitos dos autistas. Membro da Frente Parlamentar, a Maesa é Nossa, a Maesa, que é vamos dizer, uma luta nossa muito antes de adentrar essa casa como vereador, mas já como cidadão, como presidente de bairro, nós estamos lutando pela Maesa. Esse importante espaço na região central de Caxias do Sul, né, com mais de 5 hectares, trabalhando, vamos dizer assim, com afinco para que aquele espaço seja ocupado e utilizado pela nossa comunidade. Participamos de inúmeras reuniões, né, no que concerne a Maesa, né, enfim, aqui esta casa também se ocupando. É uma declaração de líder no momento oportuno, presidente. Segue a declaração do líder, Lucas Gil. Né? A Maesa é importante para todos nós, foi apresentado o plano
de ocupação pelo Poder Executivo e amplamente debatido com a sociedade, com diversas entidades, e se chegou agora a essa nova, então, modalidade, onde estamos lutando para que o mercado público aconteça e aconteça em breve. Também, como membro da Comissão de Agricultura, Agroindústria, Pecuária e Cooperativismo, esta também atuante frente parlamentar. E atuando também, presidente, como membro da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Trânsito e Mobilidade, a SEDUT, que hoje, né, tivemos uma sessão extraordinária, exclusiva, né, que trabalha com todas essas questões envolvendo trânsito e urbanismo. Votamos há pouco, né, as ruas, e aqui liderada pelo vereador Camilles, também muito atuante, né, nesta comissão. E aqui, Camilles, cumprimentar todos os membros, mas também, né, todos os servidores que nos auxiliam nesta importante comissão, frente parlamentar. Participamos, né, das homenagens que esta casa oferece, e aqui eu gostaria de destacar o título de cidadão emérito ao senhor Wilson Saquete, este querido amigo, trabalhador, que continua com aos seus 86 anos, continua trabalhando, né, no ofício de sapateiro, e uma liderança lá do bairro São Pelegrino, com um comércio, né, aberto há mais de 60 anos, e continua, né, lutando e trabalhando. Isso demonstra a força do trabalho caxiense, né, dos obreiros caxienses que, mesmo com a idade avançada, continuam firmes trabalhando, né, e atendendo bem o público, e com isso me motivou essa homenagem, e homenageando o seu Wilson Saquete, esse querido amigo, homenageia todos os trabalhadores de Caxias, né, que com mais de 70 anos, mais de 80 anos, continuam labutando firme, trabalhando, levando também dignidade e honra a toda a nossa cidade. A cidade que é conhecida, inclusive, pela força do trabalho da nossa gente. Também, uma digna de destaque, a homenagem ao Dia do Maçom, que foi realizada juntamente aqui com o vereador Bortola, onde diversos maçons da região, aqui vamos dizer, do Rio Grande do Sul, também puderam estar presentes, enaltecendo a força desta entidade. E, por último, mas não menos importante, o Prêmio Caxias à Escola Musical Vila Lobos, que realizamos na última sexta-feira, com este plenário lotado, e, inclusive com muitos artistas da cidade, onde tivemos brilhantes apresentações, desde a chegada aqui na Câmara, com saxofone, com coral, com os violinos, desta importante entidade que há 35 anos desenvolve, né, vamos dizer assim, o ensino musical, o ensino da música, do canto coral, de diversos instrumentos musicais. E aqui, homenageando esta escola também, a gente homenageia os artistas de Caxias do Sul, os músicos da cidade. O vereador D'Ambros, que estava presente, pôde perceber, né, a emoção, né, que foi aquela celebração com diversos músicos, né, artistas caxienses. E é importante dizer que essa escola ela é formadora vamos dizer, de profissionais que atuam na área musical. Uma parte, vereador. De imediato, vereador. Vereador, eu quero lhe parabenizar e dizer o quanto é importante a gente ocupar esse espaço para prestar contas, para falar do trabalho de um vereador. Por vezes a gente, né, faz tantas coisas que não conseguem chegar à comunidade, então usar esse espaço que amplifica a nossa voz, tudo aquilo que a gente trabalha é importantíssimo. Quero lhe dizer que é uma honra tê-lo como colega vereador aqui na Câmara de Caxias do Sul. Eu acho que o senhor é uma pessoa muito sensata, uma pessoa que traz boas ideias, né, que complementa sempre as nossas discussões e nossas pautas. Gosto muito do seu estilo de fazer política e parabéns por prestar contas. Acho que tem muita coisa bacana, muita coisa importante aí que o senhor entregou nesse seu período aqui de 2023. Então, lhe parabenizar por suas ações. Muito obrigado, vereadora. Suas palavras me emocionam, porque quando a gente entra e se depara com a função de legislador, nós assumimos uma série de atividades,
né? São inúmeras reuniões ao longo do dia, a gente atende a comunidade nos gabinetes, mas a comunidade nos cobra também, vamos dizer, a ida, né, aos seus bairros, e nós, que somos oriundos do movimento comunitário, a nossa presença no bairro ela é muito, né, solicitada. E é assim que nós estamos procedendo. Então, a gente se divide em diversas atividades ao longo do dia. Na função de parlamentar aqui nas sessões, que é terças, quartas e quintas de manhã, mas também atendendo o público aqui, indo ao bairro. Nós tivemos todas aquelas reuniões, né, do Fala Caxias, juntamente com o governo, mas nós temos as nossas atividades nos bairros durante o fim de semana. Mas dizer que a acolhida dos colegas aqui é muito importante para a gente poder, né, bem desempenhar essa função de legislador. E aqui eu gostaria de agradecer a todos os colegas vereadores, porque nós aprendemos com todos. Nós aprendemos a maneira de falar, nós aprendemos a maneira de agir, a maneira de estudar um projeto de lei, de como colocar esse projeto. E aqui nós temos excelentes oradores, pessoas que, né, nos ensinam. E eu gosto muito de observar o estilo de cada colega para a gente poder, porque cada um nos ensina a sua maneira, né? E nós podemos, vamos dizer, crescer também, não só como vereadores, mas crescer como seres humanos. E a gente vê qualidades em todos os colegas, né? Eu convivo mais ao lado do vereador Camilles, ali, do vereador Xuxa, que estão ao nosso lado aqui, mas a gente conversa com todos os vereadores. A gente procura interagir com todos os vereadores e todos nos ensinam, né? E aqui a gente aprende com muita humildade, se coloca, né, na condição de ouvinte da comunidade, mas também com uma missão. Isso aumenta muito mais a nossa responsabilidade por estar ocupando uma cadeira de vereador aqui na Câmara de Vereadores. Então, são 10 meses aí de muita luta, e eu disse assim, a gente tem pouco tempo para devolver à sociedade, né, aquela confiança que eles depositaram em nós. Mas, com a certeza que nós temos esse compromisso, sim, com cada eleitor que nos possibilitou estar aqui. Seu a parte, vereadora. Vereador Lucas, só para mais uma vez aqui reforçar, então, né, também o nosso agradecimento pela sua participação e pela sua vinda aqui para a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Com certeza qualifica ainda muito mais o grupo. Acredito que a vereadora Tatiane tenha falado um pouco do que a gente entende, né, da sua vinda para cá, como alguém que tem um perfil muito semelhante ao nosso de trabalho, meu, da vereadora Tatiane e de outros vereadores dessa casa. Perfil muito de construção, de conversa, né, de entendimento, de defender com muita vontade aquilo que acredita, mas sem, desta forma, desmerecer ou desqualificar o pensamento das outras pessoas. Então, eu quero lhe agradecer por isso. Até me chamou a atenção 10 meses, porque parece muito que o senhor está conosco desde o início. Parece mais, então, né? eu fico muito feliz também com isso. E agora, olha esse último slide seu aí, e me chama, obviamente, de tudo a atenção. Diz que os nossos olhos vão para onde a gente mais tem afinidade, já me chama a atenção, de lenço ali, que eu encontrei, inclusive, um parceiro tradicionalista nesse período, até declamador, né? Que a gente foi descobrindo tantas coisas em comum. Então, acho que é nesse momento também, né, em que a gente faz uma avaliação do nosso ano legislativo, do nosso mandato, do nosso trabalho, isso tem que ser frequente, né, recorrente, mas no fim de ano a gente tem esse momento de reflexão. Quero também lhe agradecer pela forma, pela postura sempre correta, né, sempre com posicionamentos firmes, mas nunca agressivos, sempre pela construção, que é algo que eu já lhe falei isso pessoalmente, mas repito aqui em público também, que tem muito a ver com a minha forma de entender e de trabalhar as questões que eu acho importantes. Sempre com lealdade, com fidelidade, mas não com essa cegueira, né, de que é isso e acabou. Não, buscando compreender efetivamente aquilo que a gente acredita e defender dessa forma. Parabéns e gratidão por estar aqui conosco. Muito obrigado. Essa é a minha visão de política como agregador, né, e não dissociar as pessoas, afastar as pessoas. A política ela tem que ser, né, temos a sinergia, podemos pensar diferente, mas com muito respeito, com muita lealdade, inclusive, mesmo sendo eventualmente adversário em alguma ideia.
Queria aproveitar também, nesse momento, para saudar os colegas, desejar um feliz e abençoado Natal a todos os colegas, a nossa comunidade, e um próspero ano novo, que nós tenhamos um ano repleto de realizações, com muitas conquistas, mas também sempre tendo em mente, né, a nossa cidade de Caxias do Sul, né, trazendo benefícios para a nossa comunidade e desenvolvendo, principalmente, né, a nossa cidade, a nossa comunidade. Era isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado.